Olá, você já se perguntou por que tantos conflitos familiares? O porquê de tantas desordens, tantos problemas no quesito relacionamentos? Você já se perguntou por que a sua vida não prospera, o amor não vai para frente, ou você sempre lidar com uma pessoa específica, um jeito específico de pessoas, de como você se relaciona? Você já se perguntou, você com tanta habilidade, você com tantos conhecimentos, por que você não flui na vida profissional? Por que tantos medos? Por que tanta angústia? Por que tanto desespero? Por que tanta ansiedade? Você já se perguntou por que você fica triste sem nem mesmo aparentemente ter motivos para estar triste? Então são várias questões sem respostas e hoje eu quero trazer para você um entendimento mais profundo, uma visão mais espiritual do que nós temos, né, no dia a dia, de trazer, né, tudo para o físico, tudo para a questão ali, né, voltado ali a uma origem mais direta, mais científica, mais racional. Então eu quero trazer uma visão aqui de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo que nos mostra aqui um caminho para tantos problemas, para tantas desordens que traz aí na vida do ser humano. A ingratidão dos filhos e os laços da família. A ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas os dos filhos em relação aos pais têm um caráter ainda mais odioso, e sob esse ponto de vista especialmente que vamos encará-la para analisar-lhe as causas e os efeitos. Aqui, como toda parte, o Espiritismo veio lançar luz sobre um dos problemas do coração humano. Essa luz especificamente, ela não é sobre trazer para você o conformismo, mas essa luz, ela vem para trazer para você a compreensão e o entendimento, trazendo para você ali quando dentro de nós precisamos de uma cura, nós precisamos de um entendimento para que todo o resto seja liberto. Então, quando procuramos dentro de nós o que precisa ser curado, nós abrimos então um leque, um caminho para que possamos ali curar todo o sistema, curar todo o nosso meio que estamos inseridos. Então, quando eu mudo, o outro muda. Quando o espírito deixa a terra, carrega consigo paixões ou virtudes inerentes à sua natureza e vai para o espaço se aperfeiçoar ou ficar estacionário, até que queira ver a luz. Alguns, pois, partiram carregando consigo ódios poderosos, os desejos de vingança insatisfeitos, mas alguns destes, mais avançados do que os outros, é permitido entrever algo de verdade, algo da verdade. Eles reconhecem os funestos efeitos de suas paixões e então tomam boas resoluções. Compreendem que para ir a Deus não há senão uma senha, caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento de ultrajes e de injúrias, não há caridade com ódio no coração e sem perdão. Nesse ponto aqui ele nos mostra muito quando nos permitimos sair, né, daquele campo do vitimismo, daquele campo da injustiça, naquele campo da razão, mas a gente olha o que tem por detrás do passado, dos antepassados, do que fomos e do que seremos, das nossas escolhas, das consequências dessas escolhas. Então, quando nós ali colocamos esse nível de humildade, nós ali abrimos um leque para que possamos ter a consciência sobre essa causa e efeito, mas também saímos do figurante para o protagonista da nossa história, de quem eu sou, da minha essência, do que eu estou fazendo aqui.
Logo, a atitude do outro não interfere nas minhas escolhas, né? Então, por um esforço inaudito, olham aqueles que detestaram na terra, mas ante essa visão, sua animosidade desperta. Revoltam-se com a ideia de perdoar e, mais ainda, de se abdicarem de si mesmo, sobretudo, a de amarem aqueles que talvez lhe destruíram a fortuna, a honra e a família. Entretanto, o coração desses infortunados está abalado, eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se a boa resolução vence, pedem a Deus, imploram aos bons espíritos que lhe deem força no momento mais decisivo da prova. Então, esse fato aqui primeiro é a consciência, depois o despertar, depois a decisão. Vamos titubear entre fazer o bem e não? Vamos ter momentos que vamos ficar ali agitados, vamos ter momentos ali que vamos ficar indignados por abdicarem de nós, das nossas, do egoísmo, né, de pensar em nós em primeiro lugar, mas pensar em todo um sistema, tudo que foi feito lá atrás, toda a causa e todo efeito. Mas quando, né, toma essa decisão, então essa boa resolução, essa boa compreensão, vem e se pede a Deus ali, os bons espíritos, a força para enfrentar, a força para você seguir em frente, porque se você parar para pensar, muitas vezes a gente já desistiu, diante de um problema a gente desistiu e depois de um tempo veio de novo, porque nós estamos aqui para a evolução. E como evoluir se desistirmos? Enfim, depois de alguns anos de meditações e de prece, o espírito se aproveita de um corpo que se prepara na família daquele que detestou e pede aos espíritos encarregados que transmitem as ordens supremas para ir cumprir na terra o seu destino. Qual será, pois, a conduta deste nessa família? Ela dependerá das decisões. O contato incessante dos seres que odiou é uma prova terrível sobre qual sucumbe, às vezes, se a vontade não é bastante forte. Assim, segundo triunfe a boa ou a má resolução, será amigo ou inimigo daqueles do qual foi chamado a viver. Por aí se explica esses ódios, essa repulsa instintiva que se nota em certas crianças e que nenhum ato anterior precede justificar. Nada com efeito nessa existência pode provocar essa antipatia. Mas para compreendê-la é preciso voltar ao passado. Então, achei muito interessante trazer isso aqui para vocês, porque eu trabalho com a constelação, eu trabalho com a regressão espiritualista e em dados momentos nós precisamos voltar lá atrás. E nós precisamos voltar lá como um arco e flecha. Eu volto para trás para ir com mais intensidade no meu alvo, no meu foco. Então, quando eu tenho essa clareza de olhar para trás, com todo aquele preparo, com todo aquele espírito elevado, com toda essa evolução que eu trago para tomar consciência do que aconteceu, do qual a raiz da situação que está travando a minha vida atual, então eu consigo ali sair desse sentimento de injustiça, eu consigo sair desse simplesmente tomar a consciência, mas de agir. Então eu começo a agir, eu começo a me colocar no sistema, eu começo a tomar conta da minha vida, eu começo a ter a minha vida nas minhas mãos. Então eu até coloquei aqui, que eu acho importante a gente ilustrar um pouco, aqui os nossos antepassados, aqui o que fomos numa vida passada, né? Os abortos, aqui os lutos que vivemos, lutos de forma geral, as dores aqui do coração, as dores aqui da alma, o sofrimento da alma, né? Onde reverbera, psicossomatiza no nosso corpo e muitas vezes não sabemos, sentimos
na pele a dor da alma, os segredos, mas que no segredo está o nosso milagre, o segredo está a nossa libertação, porque quando isso é descoberto, a consciência vem e o respeito vem e o meu lugar nesse sistema vem. Então, quando eu coloco tudo em ordem, quando tomo essa consciência, eu decido, além da minha libertação, agir, não é? Agir diferente. Então, basta com que um descendente, ele tome essa consciência para que as outras gerações sejam libertas. Aquilo que foi calado em uma geração, a outra geração carrega no corpo, nos medos, nas travas, nos problemas dos relacionamentos, no desespero da alma, né? Naquilo que só a sua alma, só o seu espírito se corrói por dentro, né? E aí, quando tomamos essa consciência, quando tomamos essa decisão de entregar para o outro o que é do outro, nós verdadeiramente conseguimos nos libertar. Nós verdadeiramente conseguimos libertar a nossa geração futura. Então, daí a importância de você voltar ao passado, de você ressignificar. E isso não é só aqui na regressão, não é só na constelação, mas num tratamento convencional, quando você volta lá na infância, você viu significados que muitas vezes a sua mente criou de tal situação, você começa a se libertar, você começa a liberar perdão, você começa a trazer entendimento. Então, a verdade liberta, o conhecimento liberta, mas mais libertador é a sua atitude diante dos conhecimentos, é o seu preparo, é a sua decisão para essa evolução. Então, se você está passando por isso, se você precisa de ajuda, não hesite, nós estamos aqui. Um beijo no seu coração.